sobre a questão da nulidade matrimonial, né? Aqui a gente vai trazer que, com o Papa Francisco, houve aí um direcionamento para que algumas dioceses que fossem ligadas a uma arquidiocese ou um tribunal... Perdão, por exemplo, Juazeiro, o caso era resolvido em Fortaleza, tudo. E ele acabou bem que disseminando, cada diocese tem o seu tribunal e tal, beleza. Até que ponto isso mudou alguma coisa, não é? Ainda existe uma desinformação em relação a isso, porque eu já vi listas de 40, 50 possibilidades de nulidade, não é? Isso realmente é real? E se a gente pudesse resumir os pontos mais categóricos e que são mais, que repetem mais em relação à questão da nulidade matrimonial? Esse é um tema bastante complexo, porque ele pressupõe o domínio dos conceitos canônicos e sacramentais que estão por detrás da questão, né? Bom, dizendo assim de uma maneira simples, a Igreja não tem poder de anular um matrimônio validamente celebrado, certo? Então, o processo é um processo de verificação da hipótese de um matrimônio nulo. Mas não é que a Igreja anula o matrimônio. Ela verifica se aquele matrimônio foi nulo desde a raiz. Quais são os critérios para a gente verificar isso? Bom, primeiro que o único órgão que realmente é competente para essa questão é o Tribunal Eclesiástico, sob a dependência do bispo e do vigário judicial. Cada diocese tem o seu agora. Nem todas. Nem todas, tá. Muitas dioceses têm apenas uma Câmara Eclesiástica. Certo. Que não é um tribunal completo. Certo. Ora, não é fácil montar um tribunal porque você tem que formar canonistas, você tem que formar padres, leigos, especialistas em direito canônico. Existem duas linhas clássicas em relação a essa questão. Uma linha é o chamado contratualismo, que diz que o matrimônio vale como um contrato. Então, por exemplo, eu casei, fiz um contrato, aquele contrato vale pela força de um contrato. Essa linha é um pouco mais rigorosa, no sentido de que, bom... Assinou. Assinou. Basicamente é isso. Sim. E as causas de invalidade do contrato matrimonial seriam muito difíceis, muito raras. Bem restrito. É uma linha. Certo. A outra linha é a linha chamada consensualista, que diz que, embora o matrimônio seja expresso nos termos de um contrato, verbal, e até processual entre os dois nudentes, né, o noivo e a noiva, ele é, na verdade, consensual. O contrato é só a forma externa, mas a forma interna, a forma constitutiva do sacramento é o consentimento. É quando um e outro se entregam com total consentimento. E nas circunstâncias certas também, porque às vezes tem coisas externas, né, que tá... Exato. O que acontece? Essa linha tende a ser menos rigorista. Certo. Porque, claro, o consentimento é subjetivo, né? E o consentimento, ele pode ter influência de fatores circunstanciais, como você disse, que o delimitem, que de alguma forma o condicionem. Então, é aqui que nós temos um problema. Contratualismo ou consensualismo? Qual dessas duas correntes? Então, na minha opinião, há momentos históricos em que o contratualismo ele faz mais sentido. Certo. Por exemplo, 50 anos atrás, quando todo mundo sabia bem o que era casar, a sociedade valorizava muito o casamento, o divórcio era extremamente difícil de ser praticado, os relacionamentos íntimos eram mais difíceis de acontecer, as pessoas amadureciam mais cedo, com 18 anos alguém já era capaz de fazer a vida acontecer. Eu acho que o contratualismo fazia mais sentido e, embora nós nunca vamos abandoná-lo, hoje prevalece um pouco mais uma percepção consensualista.
E é justamente por causa dessa percepção que nós podemos enxergar muitas causas invalidantes do matrimônio, porque são chamados vícios de consentimento, ou seja, são circunstâncias que alteram o consentimento de uma ou de ambas as partes e que podem tornar o casamento inválido. Por exemplo, imaturidade emocional, psicológica. Por exemplo, a pessoa se sentiu obrigada, se sentiu constrita, e assim por diante. Há muitos fatores que influenciam aqui. Qual é o problema? O problema é que, para que um processo de declaração de nulidade seja exitoso e a nulidade seja decretada pela autoridade eclesiástica, é preciso provar. Quer dizer, não basta chegar ali E narrar. e exigir que todo mundo acredite em você. Então, às vezes acontece, eu já vi vários casos de pessoas que foram pedir a declaração de nulidade para o seu casamento, a parte demandante sustentava que o casamento era nulo e a parte demandada sustentava que não, o casamento foi válido e provou, trouxe testemunhas em abundância que disseram, ele sabia bem o que estava fazendo, isso não tem nada a ver com matrimônio nulo, isso tem a ver com adultério. Ele adulterou e agora quer um novo casamento, que é um divórcio católico. Aí não pode. Então, a declaração de nulidade não é um divórcio católico. Um casamento válido e consumado Já era. é inalunável. Quer dizer, não tem como anulá-lo.